E por último, o Senhor me mostrou, amado, amada, uma pessoa sentada num trono. E de repente alguém chega nessa sala, sem nenhuma cerimônia, arranca a coroa da cabeça desse homem e diz para ele: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plena Adoração Oficial. Queridos, quero convidar vocês que ainda não são inscritos a deixarem o seu joinha, se inscrever e a ativar o sino de notificação para receber mais vídeos como esse. Acompanhe esse vídeo conosco até o final. Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo a seguir. Olha só, a visão que Deus me deu é um pouco assustadora, porque eu vi muitos homens com algemas nas mãos, encapuzados, tá? Um lugar muito sombrio, aonde a cor predominante era o preto e o vermelho, né? Sempre a meia luz. Eu vi essas pessoas entrando nesta sala, eu vi essas pessoas entrando nessa sala. Eu não sei se eu posso dizer um número, não vou dizer um número, amado, porque talvez por conta da plataforma a gente possa ter algum tipo de problema, mas eu vou tentar passar o mais perto, o mais fidedigno da visão possível. Essas pessoas estavam sendo assistidas por um outro grupo, tá? As pessoas estavam uniformizadas e as pessoas que estavam no centro, e era um número, né? Era algumas dezenas, né? Mais precisamente 3 dezenas e alguma coisinha. Esses homens encapuzados, algemados, eles foram colocados em volta de uma mesa muito grande. Ali foram entoados algumas músicas, eu não entendi muito bem, porque não era a língua, não era o português, tá? E logo em seguida foram tiradas essas vendas, essas toucas, e também essas pessoas foi tirado delas as algemas e foi colocado diante delas ali como se fosse uma grande cartolina, mas não era um papel comum. E esses homens entravam numa espécie de transe. E eles foram recebendo, nesse transe, eles escreviam os nomes dos estados brasileiros. Nos estados brasileiros. Interessante que no primeiro momento eu não vi alguns estados que hoje existem. Então eu acredito que houve uma mudança aí. Pelo que o Espírito Santo me mostrou, foi o início de tudo. E à medida em que foram desenhando este mapa, o mapa do Brasil, eram-se cravados em cada um desses estados, né, ou essas regiões, um punhal, e, enfim, até chegar ao último, um punhal. Voltando ao que o Espírito Santo mostrou, as muralhas, a falta de diálogo entre os líderes, né, os governadores. Satanás tem agido para que não haja unidade, para que haja competição entre os governadores. E o Senhor também disse para mim assim, que muitos desconhecem seus direitos, seus deveres. E os filhos dos seus estados estão sofrendo, estão padecendo. O Senhor me mostrou e manda dizer, amados, que 3 estados brasileiros vão enfrentar um grande apagão. Mas não é um apagão no sentido de lâmpadas. É um apagão econômico. O Senhor me mostrou 3 estados brasileiros que já em 2024 vão entrar num processo bastante delicado e difícil
a multiplicação de pessoas desempregadas, o abandono de empresas saindo desses estados, muita miséria. Mas o Senhor também me mostrou que isso tudo vai ser necessário para que haja um rompimento definitivo com os espíritos malignos que regem hoje esses estados. Uma outra visão que o Senhor me deu de uma pequena multidão, pelo menos é como eu interpreto, mas não, né, pode ser até maior, mas eu vejo um pequeno mar de pessoas. E de repente, do nada, essas pessoas muito felizes, muito cantantes, muito descoladas, e de repente eu vejo muita gente, eu até anotei aqui, muita gente gritando, e muita gente sendo presa, muita gente gritando, assim, aquilo que era para ser um lugar, né, de diversão, de repente vai se tornar um lugar de muita gritaria, de muita confusão mesmo. E no final disso, muita gente, vi muitas pessoas sendo presas. Tá? O Senhor ainda me mostrou e mandou dizer aqui, para estarmos orando, amados. Orando. Porque o inimigo está tentando destruir ambientes aonde são armazenados alimentos. Há um espírito maligno que tem comandado, que tem dominado pessoas para que elas sejam usadas para destruir lugares onde são armazenados alimentos. Tá? Isso é um desejo de Satanás e ele está agindo e fazendo isso acontecer já em vários lugares no mundo, e nós vamos começar a ter, infelizmente, algumas dessas situações acontecendo aqui no Brasil. E por último, o Senhor me mostrou, amado, amada, uma pessoa sentada num trono. E de repente alguém chega nessa sala e, sem nenhuma cerimônia, arranca a coroa da cabeça desse homem e diz para ele: este lugar não lhe pertence. E imediatamente entram homens, né, algum tipo de soldado, e tiram aquele homem dali e o levam, e a coisa assim é bem forte mesmo. O Senhor me mostrou uma queda muito grande. E está chegando o tempo. Eu vi muitos documentos carimbados com selos, com timbre, e eu vi assim muito choro, muita algema e muito desespero.